A graça e a paz, Igreja do Senhor Jesus. Poder assentar, vocês que estão em pé. Estou muito feliz nessa noite por estar aqui com vocês, pela presença de cada um de vocês aqui. Se eu estou feliz, imagina o nosso Deus, né? Então, quando você sai de casa, que você decide vir à igreja para cultuar o nome do Senhor juntamente com os irmãos, com certeza o Senhor, Ele se agrada de você, tá? E eu quero desejar aqui as boas-vindas. Eu sei que tem vários visitantes, eu já vi aqui. Acho que poucos levantaram a mão quando a Késia perguntou aqui, né? Mas eu sei que tem mais. Então, sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados por nós, tá? Nós somos uma igreja que abraçamos, que acolhemos ali na porta, mas devido à pandemia, nós temos evitado, né, de abraçar os irmãos. Mas que seja um abraço virtual, mas com muito amor, ok, igreja? Amados, eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês, tá? Em Salmos 139, e vamos ler o versículo do 7 a 8. Por favor, vocês podem acompanhar. Quem não tiver Bíblia, vai aparecer aqui no Data Show. Salmos de número 139, versículo 7 a 8, diz assim: Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. E se descer ao mundo dos mortos, lá também estás. Amém. Amém. Podeis sentar. Amados, vocês já tentaram fugir alguma vez de alguém? Ou de alguma coisa? Eu acredito que se vocês tentaram fazer isso, vocês até conseguiram. Mas tem uma pessoa que nós não vamos conseguir fugir. É da presença do nosso Deus. O nosso Deus, ninguém consegue fugir. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fale assim, aponta bem um dedo para ela mesmo. Você não pode fugir da presença do Senhor. Você não pode fugir. Se você vinha fugindo, hoje o Senhor te pegou e te trouxe aqui. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus? Mas, amados, eu trouxe esse versículo, mas eu quero mesmo levar vocês a meditarem na palavra de Deus, na história do profeta Jonas, tá? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí, no livro de Jonas. Fica logo depois de Obadias, já no final do Antigo Testamento, tá? E eu quero que vocês deixem a Bíblia de vocês aberta. Foi cantado aqui, eu acredito que vocês até cantaram, não sei se vocês meditaram. Eu quero ser profeta do Senhor. Eu cantei quando eu estava ali. O Ministério do Louvor cantou aqui, e eu vi que muitos cantaram. Eu quero ser profeta do Senhor. Então nós vamos meditar na palavra de Deus aqui, nessa história do profeta Jonas. Tá ok, igreja? Mas nós vamos começar apenas lendo o versículo 1, do 1 ao 3. Capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Eu desafio até vocês em casa, lerem o livro de Jonas. É um livro do Antigo Testamento que traz muitas lições para nossas vidas. É um livro que tem apenas 4 capítulos pequenos. São capítulos pequenos. Você lê rapidinho, mas você vai tirar muitas lições para a sua vida. Nesta noite, com essa palavra, e em casa meditando durante a semana, tá? Então diz assim, Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Então, amados,
aqui começa a história de Jonas. Começa logo com a desobediência, né? Desobediência de Jonas, tá? E nós vamos ver que nós não somos muito diferentes de Jonas, tá? Pode ser que tenha muitos Jonas hoje aqui, aí em casa, e também pode ter Jonas dentro de nós, né? Pode ter um pouco do Jonas dentro de nós. Por isso que eu peço a atenção de vocês, tá ok? Para meditar nessa palavra. Aí, vamos primeiro conhecer quem era Jonas. Ah, pastora, você está falando desse profeta Jonas. Fala um pouco sobre ele. A própria palavra já diz que ele era o profeta, né? Ele morava na cidade de Gat-Hefer, era da tribo de Zebulon, no norte de Israel, a 7 quilômetros de Nazaré. Ele era contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. E foi por intermédio de Jonas que o rei Jeroboão II, ele recuperou algumas terras perdidas, né, algumas propriedades perdidas para os sírios. Então, Deus, ele tinha usado Jonas grandemente, né, para a sua nação, para o seu povo. Jonas, um homem de Deus. E Deus usando e ele aceitando, estava tudo bem, estava tudo joinha. Até quando Deus contrariou Jonas. Até quando Deus diz assim: ei, Jonas, faça aquilo que você não quer fazer. Porque quando Deus chama Jonas e diz assim, ele diz assim: Jonas, levante-se, né? Quer dizer que Jonas estava deitado ou sentado. Estava bem confortável, né? Levante-se e vá a Nínive, a grande cidade de Nínive. E aí ele levantou, pegou as coisinhas dele, né? Diz aqui a palavra, que ele levantou e foi. Mas não para Nínive. Ele foi para o outro lado, tá? Foi para o outro lado. Então, ele desobedeceu à vontade de Deus. Mas por que isso? Porque não era a vontade dele. Ser profeta, falar de Deus, falar das bênçãos que Deus queria mandar para a nação de Israel, estava cômodo para Jonas. Estava bom. Ele estava no meio do povo dele, estava confortável. Mas na hora que Deus diz, vai pregar para aquele povo, vai falar aquela outra nação. Aí mais na frente, vocês vão ver aqui quem era Nínive, quem era esse povo, tá? Mas no momento eu estou falando quem era Jonas, tá? Ele era um nacionalista extremo. Ele amava a sua nação a ponto de achar que Deus era só para eles. Que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, não era para os outros, era só para ele e para o povo dele. Tá? Ele era mesquinho, ele era vingativo. Ele era vingativo, porque vocês vão ver no decorrer da história, que Nínive, né, os assírios, eles eram uma ameaça para o povo de Israel. Então Jonas queria o quê? Matar, queria que morresse aquele povo. Tá? Quantos de nós não desejamos isso, a morte de outra pessoa? É pecado? É. É pecado? É. Aqui era um profeta, ele desejava a morte daquele povo. Por pior que seja a pessoa, nós não devemos desejar a morte dela. Tá? Uma lição, primeira lição que nós tiramos aqui, né? Então, ele era desobediente, egoísta, birrento. Tem alguém birrento aqui? Eu só faço o que eu quero. Eu só faço o que eu quero. Eu vou para a igreja no dia que eu quero. Eu faço na igreja o que eu quero, o que o pastor pediu, não. Ah, não, isso não. Ah, não, pastor, o pai está bom aqui, está confortável aqui, ali não. Não sabe você que Deus está usando o pastor para dizer para você fazer uma missão que Deus quer. Não é ele que quer, não é o pastor que quer. É Deus que quer que você faça. E geralmente não é confortável. Assim como não é confortável para mim, para o pastor e para os outros pastores fazer muitas coisas na igreja. Obedecer o chamado do Senhor. Mas nós temos que dizer sim, porque quando o Senhor chama, nós não podemos fugir. Nós não falamos aqui? Você não pode fugir da presença de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. De cada um de nós, Deus tem um propósito. E você não vai fugir desse propósito. O profeta Jonas tentou fugir. Ele tentou fugir. Conhecendo Deus. Olha que a história, o que Deus tinha feito para o povo de Israel, vocês sabem. Imagina o profeta Jonas, sabia tudo da palavra, né? Ele sabia toda a história que tinha acontecido. Quando Deus abriu o mar para o povo passar, quando desceu o maná no deserto, não é isso? Ele sabia os milagres, as coisas que Deus era capaz de fazer, que Deus tinha feito e era capaz de fazer na vida dele. Mas mesmo assim, ele fez nem caso da ordem de Deus. E nós somos diferentes. Quantas vezes
nós não fazemos caso da ordem de Deus. Porque a palavra de Deus hoje, Deus continua falando, né? Através da Bíblia, através do pastor, através de um irmão, de um louvor. Deus continua falando. Mas o que acontece? Nós às vezes não queremos ouvir, ou fingimos não ouvir. Por quê? Porque não queremos fazer, obedecer. Tá? Então, falei um pouquinho de quem era Jonas. Jonas, ele tinha várias desculpas. Várias desculpas para não fazer a vontade de Deus. Várias desculpas para não pregar para aquele povo. E nós não temos desculpas? Nós não damos desculpa para não fazer? Estamos na pandemia. Não vou para a igreja não porque está na pandemia, mas vai para o shopping, né? Anda de ônibus. Vai para o supermercado lotado, que eu sei que os supermercados estão lotados. A gente vai no supermercado, às vezes a gente nem quer entrar, né? Mas na igreja, que é todo mundo distante, não quer ir. Tá? Então, assim, amados, são desculpas que nós inventamos. Desculpa. Nós estamos na pandemia, sim, mas nós podemos orar pelas pessoas. Tá? Nós fazemos um convite para ir para frente do hospital, orar toda semana. Quantas pessoas aparecem lá, igreja? Quantas pessoas? A gente ainda diz assim, fique dentro do seu carro. Vai no seu carro e fique lá e faça um ato profético, declare vida naquele lugar. Onde as pessoas estão morrendo, declare vida. Isso é um papel nosso. É uma ordem do Senhor, sai da nossa boca. O Senhor quer nos usar. Ele poderia usar os anjos, mas Ele quer usar a mim, é um privilégio. Ele quer usar você, é um privilégio. Mas é cômodo, não, eu quero ficar em casa mesmo, eu vou orar aqui de casa mesmo. Amém, ora em casa. Mas quando for convocado para orar lá, vamos lá, igreja. Vamos acordar, é tempo de acordar. É tempo de acordar, o Senhor está chamando, tá? Então, faça a pergunta para você mesmo agora. Será que esse Jonas não sou eu? Será que esse Jonas que a pastora está falando aí, não sou eu? Há um Jonas dentro de mim? Vamos fazer essa pergunta à medida que eu vou falando aqui, tá, igreja? Essa pergunta é para mim também. É para mim também, igreja. Quantas vezes também o Senhor já falou comigo? Tá? Então, Jonas, ele muda de rota. Vocês viram aí, no versículo, né, que nós lemos, que Deus manda ele ir para Nínive. E ele vai para onde? Para Tarsis, para o outro lado. Lado leste e lado oeste. Totalmente o contrário. E nós não fazemos isso às vezes? Fazemos. Então, ele vai, pensando que pode fugir da presença de Deus. Pensando que pode escapar da presença de Deus. Mas Deus deixa uma lição para nós e para Jonas, no livro de Jonas, que ninguém foge da presença dele. Amados, se eu pegar um avião e subir lá dentro do avião, o Senhor está me vendo e está comigo. Se eu entrar no submarino, descer no fundo do mar, o Senhor ali está comigo. Se eu adoecer e for para UTI, ficar lá em coma, lá o Senhor está comigo. Lá o Senhor está me vendo. Lá o Senhor se revela para mim, porque Ele é Deus. Ele pode. Ele está em todos os lugares e ninguém se esconde. Ninguém se esconde da presença de Deus. Ninguém se esconde do chamado que o Senhor tem. Aí eu pergunto, aonde você está escondido? Para que o Senhor te chamou? Porque cada um de nós temos um chamado. Nós não viemos nesse mundo à toa, não, igreja. Ninguém vem nesse mundo à toa. Tem um propósito de Deus para cada um de nós. Você que está nos visitando, tem um propósito na sua vida. Pergunta a Deus nessa noite, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer me usar aonde? Enquanto você não descobre qual é o chamado de Deus para a tua vida, vai fazendo de tudo um pouco. Pastor chama para orar, vamos orar. Pastor chama para vir à igreja, venha. Usa o teu celular em nome de Jesus para glorificar o nome do Senhor. Coloca versículo bíblico lá. Diz assim, eu quero oração, eu oro por você. Aí a pessoa entra no seu particular e diz, ore por mim que eu estou passando por isso, por aquilo. Seja instrumento do Senhor. Gente, tanta coisa nós podemos fazer na pandemia. Não vou fazer porque está na pandemia. Se eu viver é para Cristo, se eu morrer também não é para Cristo não?
Claro que nós temos que ter todos os cuidados, sim, não vamos ser imprudentes, não, de jeito nenhum. Mas nós temos que continuar fazendo a obra de Deus. Amém, igreja? Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: Senhor, me usa, eis-me aqui, me ajuda a parar de fugir da tua vontade. Enquanto eu falo aqui, igreja, vai orando aí, vai conversando com Deus, tá? Então o que acontece? Deus manda uma tempestade. Deus manda uma tempestade. Jonas pensa que vai fugir, entra, né, no navio, e Deus manda uma tempestade. Deus é vingativo? Não, Deus não queria fazer aquilo. Deus não é mau, não. Deus não queria causar aquela situação para os marinheiros, os inocentes. Olha o que acontece de uma pessoa que está fora da vontade de Deus, está desobedecendo a Deus, e entra no barco, e entra no navio, aonde tem outras pessoas inocentes lá. Olha o perigo de você andar com um desobediente. Cuidado com quem você anda. Cuidado quem está dentro da sua casa. Cuidado com quem você chama para dentro do seu barco. Jonas foi todo lá feliz, pagou. Feliz, né? Estava fugindo, vou viajar. Já que o senhor quer que eu vá, eu vou, mas para outro lugar. Pagou a passagem e entrou. Ninguém sabia quem era Jonas. O marinheiro só quis ali a passagem. Pagou, vamos levar. E aí foi. Aquelas consequências, aquela tempestade veio, não foi só para Jonas, foi para todo mundo que estava perto. Então, quando tem um desobediente na família, toda a família padece. Toda a família padece. Quando tem um desobediente na igreja, a igreja também padece. Porque a palavra de Deus diz que é um corpo. É um corpo. Então, quando um desobedece, os outros sentem, sofrem as consequências. Aí eu pergunto: aonde você está escondido? Qual é a sua desculpa? Para que Deus te chamou? E a tempestade vem. E Jonas é o quê? Indiferente. Quantas pessoas não são indiferentes? Estão indiferentes hoje. Indiferente com o sofrimento dos outros. Indiferente com o evangelho. Mesmo dizendo que é cristão. Mesmo dizendo que tem Deus na vida. Não, eu sou cristão, eu sou lá da Igreja Batista Missionária. Ainda enche a boca. A Igreja Batista Missionária é missionária. E eu estou sendo missionária? Eu estou sendo missionária? Eu estou realmente tendo o ID de Jesus? Né? Então, vamos parar de sermos indiferentes. Jonas, ele dormiu. Ele entrou no navio e foi, sabe para onde? Para o porão. Lá botou a cabecinha no travesseiro e dormiu. E a tempestade começou. E aqueles marinheiros lutando contra a tempestade. E a tempestade cada vez ficando mais violenta. E eles já eram acostumados com o mar, eles já eram acostumados com tempestade. E eles viram que era algo anormal. Ali não era uma tempestade comum, não. Eles começaram a clamar os deuses dele. Cada um tinha um deus ali. Cada um adorava um Deus diferente. Cada um clamando pelo seu Deus. E nada da tempestade parar e nem diminuir. Aí o marinheiro, ele se lembra de Jonas. Ele se lembra. Tem um passageiro que ele não está aqui. Quem sabe o Deus dele não pode fazer nada por nós. Aí ele vai procurando, não encontra. Vai lá no porão, está Jonas dormindo. Quantos crentes estão dormindo? Quantos crentes estão dormindo em meio à pandemia? Onde o Senhor chama para clamar pelos outros. Onde o Senhor chama para orar. Quantos crentes estão deixando, mesmo na pandemia, poderia ler a Bíblia várias vezes, vários livros, meditar, e não estão meditando na palavra de Deus. Não estão nem aí, nem para a sua vida, o que vai acontecer na sua vida, e nem a vida dos outros, nem a vida da sua família. Desperta, igreja, em nome de Jesus. Desperta, igreja, em nome de Jesus. E quando é dia de culto aqui, a gente fica mandando link, eu mando link para várias pessoas. Se eu estou incomodando, eu não sei. Eu estou mandando a palavra de Deus para elas. Quantos aqui fazem isso? Eu não sei. Então, quem está animado, anima os outros. Mas quem está morrendo, leva os outros para morrer junto. Foi o que Jonas fez. Estava morrendo e levou aquele monte de gente para morrer junto com ele. E aí o marinheiro pergunta dele. Acorda ele, né? Exorta ele. Que tu estás dormindo indiferente aí, né? Em outras palavras, ele falou isso. E clama ao teu Deus. Clama ao teu Deus. As pedras clamando. O homem que nem conhecia o Deus de Jonas, nem sabia que ele era o Todo-Poderoso, que era ele que estava causando aquilo tudo.
Clama o teu Deus, quem sabe ele tem misericórdia de nós. E Jonas clamou? A Bíblia não diz que Jonas clamou nesse momento. Aí começaram, a tempestade aumentando. Lançaram a sorte, que era costume deles, né? Os marinheiros. Não, vamos lançar a sorte, é alguém aqui. Tem alguém aqui que fez alguma coisa muito séria com o Deus dele. E tem alguém culpado aqui. Lançaram a sorte, deu em quem? Em Jonas. Aí foram com Jonas. Aí, quem é você? De onde você vem? Quem é o seu povo? Jonas não diz que é profeta. Jonas não diz. Não, mas ele diz que é hebreu. E que o Deus dele é o Deus do céu, da terra e do mar. Aí pronto, os tremeram na base mais ainda. Ficaram apavorados. E falaram, como que olha isso que você fez. E ele ainda falou que estava fugindo do Deus dele. Um Deus todo poderoso desse, ele ainda estava fugindo. E eles falaram, o que você fez? E perguntaram, o que fazemos com você? Sabe o que Jonas disse? Me joga no mar que a tempestade passa. Gente, nessa hora, Jonas não poderia ter dobrado o joelho, ter chamado todo mundo, aproveitado e falado mais de Deus para aquelas pessoas, aproveitado a oportunidade de dizer assim, realmente, vamos clamar o nosso Deus, porque Ele é misericordioso, porque Ele é amor. E se Ele está fazendo tudo isso, é porque Ele me ama, porque Ele poderia já ter me matado, me fulminado, mas Ele tem um propósito na minha vida. E Ele quer que eu me arrependa e volte para onde eu nunca deveria ter saído e faça a vontade dEle. Aí o que aconteceu? Jonas não disse isso, me jogue no mar. Preferiu morrer do que fazer a vontade de Deus. Tem gente morrendo. Tem gente morrendo, igreja, mas não faz a vontade de Deus. A vida indo cada vez a pior e não faz a vontade de Deus. Não acorda. Não acorda. Não acorda. Antes dessa pandemia, o pastor vivia dizendo aqui, pastor Modesto, Deus vai apertar a igreja. Deus vai apertar a igreja. Porque a igreja já estava dormindo. A igreja já estava acomodada. E está aí a pandemia no mundo todo. E a igreja continua dormindo. Não todos, né, claro. Mas tem gente que continua dormindo. E as pedras clamando. E as pedras clamando. Tá? Então, eles mesmo assim, Jonas dizendo que jogasse ele no mar, que a tempestade ia parar. Eles temeram e eles não fizeram isso. Eles fizeram, sabe o quê? Remaram para ver se conseguia levar o barco para a praia. E não conseguia. Tentando ajudar um desobediente. Vai tentar ajudar o desobediente? Você não vai conseguir. Ele vai te levar para o fundo do poço junto com ele. Né? Ele tinha que se livrar de Jonas. Mas ele ficou com medo. Temeram o Deus de Israel. Aí eles perguntam. Né? Eles já tinham perguntado para Jonas que era para jogar. Eles iam jogar. Mas o que é que eles fazem? Eles fazem o que Jonas não fez. Eles oram ao Deus de Israel. Eles oram ao Deus do céu, da terra e do mar. As pedras clamando. Pedras clamando. Quem nem conhecia Deus estava orando, pedindo misericórdia, dizendo que, reconhecendo que tudo aquilo que estava acontecendo era Deus que tinha causado por causa da desobediência de Jonas, que o Senhor tivesse misericórdia deles. Eles não queriam jogar Jonas no mar, mas eles iam fazer, porque era o único jeito. A oração é mais ou menos isso. Se vocês lerem lá, vão entender que é assim. Aí eles jogam Jonas. Eles jogam Jonas. E a tempestade? Acalma. Acalma. Tem algum Jonas perto de você? Tem algum Jonas na sua casa? Ou você é o próprio Jonas? Amados, quando alguma tempestade acontece conosco, nós temos que fazer uma avaliação na nossa vida, né? Avaliar. Será que eu não estou sendo desobediente a Deus? Claro que nem tudo que acontece na nossa vida é porque nós vivemos uma vida de desobediência. Não. O Senhor também nos prova. Mesmo fazendo tudo certinho, o Senhor nos permite certas coisas. Mas tem algumas tempestades nas nossas vidas que são causadas pela nossa desobediência. Tá?
Se vocês observaram aí, vocês com a palavra na mão, vocês estão com a Bíblia na mão, aberta no livro de Jonas, vocês vão observar que cada vez que o Jonas ia fugindo da presença de Deus, ele ia descendo. Vocês viram isso? Ele ia descendo. Ele ia descendo. Então, quando eu me afasto da presença de Deus, a minha vida vai para baixo. E para baixo. E para baixo. E cada vez mais para baixo. E quando cuidar, vai estar no fundo do poço. Vai estar no fundo do poço. Eu digo para você, mude a rota enquanto é tempo. Mude a rota da sua vida enquanto é tempo. Jonas chegou ao fundo do poço. Podemos assim dizer, né? Foi ao fundo do mar. Né? Foi no fundo no ventre da baleia. Que significa para nós o fundo do poço. Olha, pode consultar aí na Bíblia que diz assim: ele desceu a Jope para pegar o navio. Ele desceu a primeira vez, né? Aí ele desceu a segunda, desceu ao navio. Quando chegou em Jope, ele desceu para o navio. Depois ele desceu ao porão do navio para dormir. Mais embaixo. Depois do navio, todo mundo lá em cima, ele desceu para o porão. Depois ele desceu para onde? Para o mar, porque jogaram ele no mar, desceu ao mar. Depois do mar, ele desceu para onde? Para o ventre da baleia. Foi descendo. Aí, meu irmão, aí Deus é bom demais. Deus é bom demais, que fosse qualquer um de nós tinha matado. Não tinha não matado Jonas? Tinha, gente. Tinha. Mas Deus não matou Jonas, não. Deus deu a segunda chance. E Ele está dando a segunda chance para você hoje aqui. Você não veio hoje aqui na igreja por acaso. Não, a gente não vem por acaso. A gente vem para adorar a Deus, a gente vem para fazer alguma coisa, mas foi o Senhor, é o Senhor que nos traz. É o Senhor que nos conduz aqui. E se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque ela é para você. Ela não é para o seu marido, para a sua mãe, para o seu vizinho, para aquela pessoa. É para você. A palavra é para mim, que estou aqui hoje. Amém, igreja? Amém? Então, o Senhor deu a segunda chance para Jonas. Mas sabe por quê? Porque quando ele chegou no fundo do poço, ele ora. Jonas orou. Aí sim, Jonas orou. Aí Jonas orou. Dentro do ventre, ele passou 3 dias. 3 dias e 3 noites. Ele teve bastante tempo, né? Até para ler a Bíblia quase toda, se ele tivesse com a Bíblia lá. Mas acho que ele estava pensando na palavra de Deus, meditando lá. E ele orou ao Senhor. E o Senhor resolve dar a segunda chance. O Senhor dá uma ordem ao grande peixe. A Bíblia não diz que é baleia, tá? Diz que é o grande peixe. Para vomitar Jonas lá na terra seca. E o peixe vira e joga Jonas na terra. Vomita Jonas na terra. Jonas não quebrou o pé, não quebrou a perna, não quebrou a coluna, machucou. Não, Jonas inteiro. Inteiro. 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Inteiro. Misericórdia. Misericórdia de Deus na minha vida, na sua vida, na vida de Jonas. Mas até quando? Até quando o Senhor vai continuar tendo misericórdia de nós? Se nós vamos continuar sendo desobedientes? Até quando? Aí, Deus faz a segunda chamada para Jonas. Deus está fazendo a segunda chamada hoje aqui, tá? Fez a segunda, ó, você pegou o beco, como diz lá o cearense. Pegou o beco. Senhor, manda para cá, vou para cá. Né? Misericórdia, é isso aí, misericórdia. Vai para lá, não, vou para cá. Então, mas dessa vez, Deus te chama de novo. Deus chamou Jonas, chamou de novo. Ele diz, vai a Nínive. Vai à grande cidade de Nínive. Deixa eu ver, para vocês conferirem aí, acho que é no capítulo 3. No capítulo 2 é a oração de Jonas. Capítulo 3, Jonas prega para Nínive. No versículo 10 do capítulo 2, depois que Jonas faz a oração, aí Deus, né, o Senhor, manda o peixe vomitar Jonas. Aí já no capítulo 3, ele vai fazer a vontade do Senhor. Ele vai obedecer. Ele foi com gosto? Deus queria que ele fosse satisfeito, né? Que ele fosse com toda alegria, assim que Deus quer. Que eu e você façamos a obra do Senhor, façamos a vontade de Deus, felizes, alegres. Mas mesmo que não dá, irmã, para ser assim com tanta alegria, a gente tem que obedecer.
Sabe por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E outra coisa, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, sempre. É sempre, irmãos. Então a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade, nem a nossa vontade nem sempre é o que Deus quer para nós. Então vamos fazer a vontade de Deus, confiando que Ele sabe o que está fazendo. E Deus sabe. E Deus sabe. Aí você pode estar perguntando, mas por que essa resistência toda de Jonas? Vou dizer para vocês quem era Nínive. Nínive. Por que Jonas não queria pregar em Nínive? Que a gente entende que a mensagem está querendo dizer aqui, o livro está querendo dizer. Nínive era conhecido como a grande cidade. Nínive era a maior cidade do mundo antigo, na época. Tinha 120 mil homens. Contava os homens, 120 mil homens. Era mais de 120 mil pessoas. É pouca coisa hoje? Mas naquela época era muita coisa. Nínive era uma cidade muito pomposa, podemos assim dizer, cidade que esbanjava, né? Poder, muitas coisas. Deixa eu ler um pouquinho aqui para vocês quem era Nínive. Os ninivitas, Nínive era a capital da Síria, tá? Era a capital da Síria. Então, Deus mandou eles somente para a cidade de Nínive. Então, eles eram idólatras e eles adoravam diversos deuses. Eles eram cruéis. Eles eram tão cruéis, uma das razões que o Jonas tinha raiva dele, né? E todos os povos, todas as outras nações ali, não gostavam deles. Detestavam os ninivitas. Porque eles eram tão cruéis, que quando eles iam para a batalha, que eles venciam as batalhas, estavam tomando os territórios ali, eles eram uma ameaça para todos os outros países. Então, quando eles iam para a guerra, que eles voltavam com a cabeça de todos os soldados que eles tinham matado, todas as pessoas que eles tinham matado, eles não deixavam lá não. Eles traziam, montuavam lá em Nínive para as pessoas verem e eles se gloriarem. Eles se vangloriavam com aquilo. Matei um monte de... Olha aí para o povo. Tão cruéis que eles eram. Nínive era um símbolo de força e poder. Suas muralhas eram de 30 metros de altura e sua largura cerca de 15 metros. Permitia que 3 carruagens andassem lado a lado. As cidades naquela época, elas eram cercadas, né? Não é como hoje. Eles eram cercadas, proteção. Então, o muro era muito alto, 30 metros de altura, e ainda tinha 15 metros de largura. Que em cima do muro, você andava... Nosso muro é o quê, né? Hoje, da nossa casa. O muro da cidade, falei aqui, 15 metros, né? Deixa eu ver para não falar errado para vocês. 15 metros, isso. 15 metros de largura. 3 carros podiam correr. 3 carruagens, na época era carruagem. Poderia correr um do lado do outro em cima do muro. Tinham várias torres, 60 metros em torno do muro. E nos portões de entrada daquela cidade, tinha grandes touros. Era uma fortaleza. Dentro daquela cidade, tinha vários palácios. Era uma cidade muito rica. Eles meio que competiam com a Babilônia, né? Eles eram muito poderosos. Então, amados, vocês têm noção que, como eu falei aqui, que eles eram uma ameaça, não só para o povo de Israel, mas para todas as outras nações. Jonas não queria pregar para eles, porque Jonas queria o quê? Matar eles. Jonas queria morrer ao ver aquele povo salvo. E Deus disse, a mensagem de Deus, né, a primeira mensagem, e a segunda foi a mesma. Vai lá e prega para o povo. Olha o teor da mensagem. Vejam aí, Jonas 3, versículo 4. Não. Só um pouquinho. O que é que Deus mandou ele falar para o povo? Que em 40 dias, a partir daquele dia que Jonas estava falando, 40 dias depois, Deus ia destruir a cidade. E Jonas foi. Para percorrer a cidade de Nínive, levava 3 dias. Jonas fez isso em 1 dia. Agora tu imagina, cidade grande, ele a pé, e ele tinha que pregar para o povo, né?
Se Deus mandou pregar lá, é porque provavelmente ia ter arrependimento. Deus conhece os corações. Por mais cruéis, ruins que eles fossem, Deus queria salvar aquele povo. E aí Jonas passou na cidade, falando, Deus vai destruir essa cidade em 40 dias. Só que Jonas não chegou lá, olha, se arrependam. Deixa esses deuses aí, adore o Deus de Israel. Vocês são cruéis, se arrependam da maldade de vocês. A malícia de vocês chegou até o Senhor. Não, Jonas não pregou arrependimento, perdão, não. Jonas não orientou o povo, Jonas sabia como orientar, porque Jonas era o profeta. Era o homem de Deus. Ele era conhecedor da palavra. Mas ele não orientou. Sabe por quê? Foi uma pregação assim. Vou falar porque Deus mandou falar. Porque ele queria que o povo se ferrasse. Ele queria ver o povo morto. E tu imagina Jonas naquela cidade. Era assim, Deus vai matar vocês em 40 dias. Né? Em 40 dias, viu? Vocês vão morrer. Olhe lá se ele não sorriu, viu? Ele não estava nem aí para a morte mesmo. Não é isso? Ele já estava lá no ventre da baleia. Deus vai matar vocês em 40 dias. Deus vai matar vocês em 40 dias. Deus vai matar vocês em 40 dias. Isso para lá e para cá dentro da cidade. Um dia ele fez isso. Quer dizer que ele fez correndo. Que se era 3 dias para andar na cidade, de ponta a ponta, ele fez em um dia, fez correndo. Não é isso? Quantos de nós fazemos a obra de Deus relaxadamente? Por fazer. Por fazer. Deus se agrada disso? Nós não vamos falar até o final do livro, não, porque eu quero que vocês leiam o livro em casa. Vocês vão ver o final do livro. Eu vou parar bem por aqui. Tá? O teor da mensagem de Jonas foi somente essa. Só, meus irmãos, que a palavra é de Deus. Não sou eu que entro no coração de vocês e faço a obra de jeito nenhum. Eu não venho pregar aqui porque eu vou pregar legal e vocês vão... Não! Vocês vão se render aos pés do Senhor. Eu venho confiando no meu Deus, porque Ele me mandou. Claro que eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Mas quem entra no coração de cada um, inclusive no meu, é o Senhor e faz a obra. E Deus entrou no coração dos ninivitas. Ele entrou e Ele fez a obra. Sabe o que aconteceu, gente? Todos, não foi uma pessoa, foi todos, se arrependeram do seu pecado. Aqui, ó, lá no capítulo 3, versículo 5, o arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. O rei fez um decreto. Todo mundo reconheceu que ia morrer mesmo. Eu acredito, a Bíblia aqui não diz, que eles sabiam da fama do Deus de Israel. Eles sabiam que o Deus de Israel era o Deus do céu, da terra e dos mares. Aqui não está dizendo, é eu que estou falando, tá? Porque as outras nações, as conversas, como diz assim, os fuxicos chegam, né? Então a história do povo de Israel também se espalhava. Eles tinham medo, muitas nações tinham medo do Deus de Israel. Não tinham medo dos israelitas, mas tinham medo do Deus de Israel. E então quando ele falou ali, eles creram. Eles creram, né? E o rei fez um decreto e obrigou. Ele obrigou, mas todo mundo estava quebrantado diante de Deus. Ele disse para todo mundo fazer um jejum. Vestir roupas, né? Vestir panos de saco, se sentar nas cinzas. E ele disse mais, até os animais. Até os animais fizeram jejum, não é para dar comida para os animais. E é para vestir também os animais com pano de saco. Aí o que acontece? Deus muda a sentença. Deus mudou a sentença daquele povo. Deus pode mudar a sentença da sua vida. Deus pode mudar a sentença de você que está aí em casa. Tudo está dizendo que não tem jeito. Está acabado. Mas se você se arrepender dos seus pecados, reconhecer Deus, o Senhor, como o único e suficiente Salvador da sua vida, Ele vai mudar a sentença da sua vida. Ele vai. Ele cancela a sentença. Olha o que diz em Jeremias, vocês podem acompanhar. Em Jeremias, capítulo 18, versículos 7 e 8.
No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. O próprio Deus falando. O próprio Deus falando. A nação é eu e você também, tá, irmãos? A nação é o povo, é um outro país, a Venezuela, a Guiana, é um outro país, mas também é eu e você. De novo, no momento em que falar contra uma nação ou uma pessoa e contra o reino para arrancar, para derrubar, para destruir, se essa nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, eu, Deus, né, me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Quando a gente muda de atitude, o Senhor também muda com a gente. Estou fazendo tudo errado, Senhor, estou fazendo tudo errado. Eu fiz tudo errado até aqui. Mas nesta noite, eu quero mudar a rota da minha vida. A partir de hoje, faça um pacto com Deus. Que a partir de hoje você vai obedecer. Que a partir de hoje você vai se envolver na obra. Que a partir de hoje você vai procurar olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. Porque esse é o olhar de misericórdia que Deus olha. E por que eu não olho com um olhar de misericórdia? Por que eu não olho com um olhar de amor? Porque o Senhor quer que a gente seja como Ele. É por isso que Ele deixou os ensinamentos aqui. Nós nunca vamos chegar à perfeição, irmão, nunca. Eu não estou aqui em cima porque sou perfeita, não sou. Quem me conhece sabe. Ninguém aqui é perfeito. Deus olhou, né? Ele olhou para a terra e não viu nenhum justo, diz a palavra. Por isso que Ele mandou Jesus, o Filho dele, para vir na terra, né, em forma de filho, de homem, né, em forma de homem. Filho de Deus em forma de homem. Para morrer na cruz, por mim e por você. Sacrifício vivo, né? Por quê? Porque eu e você, nós não somos perfeitos. Só o Senhor é perfeito. Então, o livro de Jonas, ele desafia a nós a não fazermos acepção de pessoa. Jonas não estava fazendo acepção de pessoa? Ele estava fazendo acepção de pessoa, sim. Ele achava que Deus era só para ele e para os israelitas. Será que você não acha que Deus é só para nós aqui, que somos cristãos, aqui evangélicos? Deus, ele veio para todos. Ele veio para alcançar todos. Um dia nós já estivemos fora da igreja. Algumas pessoas, uns já nasceram na igreja, mas muitos estiveram fora da igreja. E hoje estão na igreja. Por quê? Porque a palavra chegou até o meu coração um dia. Deus usou uma pessoa para falar comigo. O Senhor me alcançou. Então não podemos fazer acepção de pessoa. Nem para os marinheiros, Jonas falou. Ele achava que não. Não era para eles também, né? Então a graça de Deus, Ele concede a quem Ele quer. Não cabe a mim dizer, é homossexual, é pobre, é rico. Não, é rico demais. Eu lá vou falar de Deus para aquela pessoa. É um político, vou falar de Deus para aquela pessoa. Ele é ser humano. Um dia ele vai morrer. E vai prestar conta diante de Deus. E o sangue dele, se eu tiver tido a oportunidade de falar de Deus para ele e não falei, Deus vai cobrar de mim. A Bíblia diz isso. Tem um versículo na Bíblia que diz isso. Igreja é muito séria, igreja. Nós estamos no culto de missões. E eu tenho que falar isso. A missionária Georgina me convidou para trazer a palavra hoje. E eu tinha dito para ela que eu estava preparando a palavra, mas para um outro culto, não era de missões. Porque o culto de missões é assim, irmão. A gente chama a igreja mesmo. E eu nem queria. Mas eu lembrei da história de Jonas. Eu já tinha até começado a preparar uns bolsos sobre a história de Jonas. Aí eu lembrei, se eu disser não, eu estou sendo como Jonas. Então, se Deus quer me usar para falar com a igreja, eu vou falar. Eu disse, Senhor, eu não quero ser dura com a igreja. Eu disse para Deus, Senhor, eu não quero ser dura com a igreja. Estamos passando um tempo tão difícil. Ainda vou levar uma palavra dessa? Mas eu trouxe, irmãos.
era essa a palavra que Deus queria que eu trouxesse para a igreja. Para você que está em casa, eu não sei quem é você, aqui os irmãos ainda estou vendo, quem está me assistindo. Mas é hora de acordar. É hora de despertar a igreja, é hora. Fez tudo que não devia fazer, tudo errado, é hora de consertar, é agora. E mais uma coisa, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Não pensa você que você é o bonzão da igreja, que você sabe fazer isso, fazer aquilo. Se você não fizer, Deus não vai acontecer porque você não vai estar lá. Não, porque a obra é de Deus. Nesse caso, Jonas, né? Deus tinha um propósito na vida de Jonas, Jonas queria que fosse Jonas. Mas se Jonas não fosse, Deus ia mandar outro. Que lá na frente, quando vocês estudarem aqui a Bíblia, vocês vão ver que lá, em outro momento, e muitos anos depois, Deus destrói Nínive. Aí Deus usa um outro profeta para falar a Nínive e destrói. Já é um outro povo, né? Aquele povo que se arrependeu, já não estava mais ali. Já era um outro povo, outra geração. Mas aí eles continuaram naquele mesmo, Deus manda outro profeta e chega a destruir. Então assim, se eu não quero fazer, Deus manda outro. Mas as consequências da minha desobediência vai vir na minha vida e na vida dos meus. Pior ainda, além de eu sofrer, eu sei que eu estou sofrendo porque eu mereço, eu ainda estou fazendo a minha família sofrer, eu ainda estou fazendo os outros sofrerem, quem está perto de mim. Para que Deus te chamou? Foi para ação social na igreja? Eu acho engraçado. Gente, me perdoe, mas eu tenho que falar. Ação social na igreja, gente, eu luta. Misericórdia. Misericórdia. Todo mundo que chega na igreja diz que quer trabalhar com ação social. Mas eu não vejo chegando junto com os líderes da ação social. Eu que é para estar sou envolvida com outras coisas, com muitas coisas, inclusive para estar mais aqui envolvido com a palavra, eu fico nos grupos pedindo pelo amor de Deus. Vamos doar uma fralda, vamos doar uma cesta básica, vamos ouvir o chamado dos irmãos da ação social. O que é isso, igreja? O que é isso? Vamos dividir o que a gente tem, a gente pode. Tem pessoas em situação pior do que eu, vamos ajudar. No mínimo, irmãos, no mínimo, você pode orar por alguém. Por mais que você não possa fazer mais nada, você pode orar por alguém. Que é o que mais as pessoas estão precisando agora. Aí vem a pergunta, eu estou orando? Ah, não, eu quero assistir um filme na Netflix. Depois eu apago e durmo. Eu estou orando? Só para finalizar a igreja, já vamos encerrar, tá? Mateus 11, 28. É Jesus que está dizendo, presta atenção. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus chama. Você que está cansado, oprimido, está acabado, está destruído. Vem a mim, que eu vou aliviar o fardo de vocês. Mas aí, ele diz bem assim também, lá em Marcos 16, 15, a parte A do versículo, ele diz bem assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos repetir? Ide por todo mundo. Tá fraco, igreja. Ide por todo mundo. Toda criatura. É o teu vizinho chato, é o teu parente chato, é teu irmão desobediente, é a sua mãe ou seu pai que você tem problema. Nínive pode ser a sua família. Nínive pode ser os vizinhos, os seus vizinhos. Nínive pode ser a cidade de Boa Vista. Nínive pode ser o pessoal na HGR. Nínive que Deus quer que você vá. Tá? Deus pode querer te mandar para um outro país, sim. Mas comece fazendo aqui. A oportunidade nós temos. Onde tem gente, nós temos a oportunidade. E se não tiver gente perto da gente, tem a internet, tem os status, tem Instagram, tem Facebook. Posta lá a mensagem do Senhor. Diz assim, se precisar de oração, estou aqui é meu número. Eu oro por você, eu choro com você. Igreja, fique de pé, por favor.
eu quero fazer 2 orações nesta noite, tá? Com vocês aqui da igreja e vocês que estão aí em casa. Então, se tem alguém aqui, nesta noite ou em casa, que estava andando na contramão da vontade de Deus, e hoje, não por mim, mas pelo Senhor, pela palavra, hoje o Espírito Santo tocou na sua vida e disse: filho, muda a tua rota. E você decidiu mudar a rota para fazer a vontade do Senhor. Eu não vou te chamar aqui na frente, não. Nem as câmeras vão filmar vocês que estão aqui, nem ninguém está vendo quem está em casa. Você que está em casa, levante sua mão. Você que está aqui na igreja, que se enquadra nesse público que eu estou falando aqui, levante a mão. Eu estava fazendo tudo errado, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, gente, em nome de Jesus, porque nós mesmos, nós queremos fazer as coisas erradas, muitas das vezes, mas Deus quer que você decida, toma uma decisão como Jonas decidiu. Levanta a sua mão e fica com a mãozinha levantada, não tem vergonha, ninguém vai estar olhando para você não, só eu que estou vendo. Levanta a mão assim, mesmo que você seja da igreja, você conhece a palavra, mas você estava fazendo as coisas erradas, Deus te chamou para um propósito, sei lá, para ser um discipulador, para cantar, para limpar a igreja, para trabalhar na ação social, para fazer parte do ministério de missões, ser diácono, não sei. Deus te chamou e você disse: não, para mim não, manda fulano. Se o Senhor te chamou, é você, Ele vai te capacitar. É assim que a gente faz aqui na igreja. A gente não pega as pessoas prontas, não. A gente vai capacitando e o Senhor vai capacitando também, junto com a gente. Fica com a mãozinha levantada, tá? Aí um outro público que eu quero que levante a mão. Se cansar a mão, você pode baixar, depois você levanta de novo. São as pessoas que nunca tiveram um encontro com Jesus, que hoje estão aqui na igreja. Eu não conheço a vida de vocês, tá, igreja? Assim, dos irmãos que estão nos visitando, não conheço. Vocês que estão em casa. Mas você nunca teve um encontro com Jesus. Você nunca parou para pensar assim, em ser crente, né? Que é assim que as pessoas dizem. Pois é, sou crente, louvado seja Deus. Crente em Jesus, né, Rodolfo? Uhul, louvado seja Deus. Então, mas hoje você foi tocado pela palavra. E você quer seguir a esse Deus. O Deus de Israel. O Deus do céu, o Deus da terra, o Deus do mar. O Deus todo-poderoso. O Deus que te visita lá na UTI. O Deus que te visita lá no céu e lá dentro do submarino. Se você deseja, levante a sua mão. Os outros baixam a mão, os outros da primeira turma. E só a segunda turma levante a mão agora. Você que nunca andou com Jesus e hoje está tomando a decisão de andar, levante a sua mão. Tá? Ninguém está te vendo, está todo mundo de olho fechado. Só eu estou vendo. Se tem alguém aqui, levante a mão, em nome de Jesus. Se tem alguém em casa, levante a mão. Se quiser dobrar o joelho, pode dobrar. Nós vamos orar por esses 2 públicos, tá? O que andava com Jesus, mas estava na contramão da vontade de Deus. E aquele que não andava, mas a partir de hoje quer andar. Vamos orar, igreja. Eu não vi ninguém levantando a mão aqui, o segundo público. Pessoas que nunca andaram com Jesus e querem andar. Eu não vi, se tem eu não vi. Mas tem uma aqui no meio, tá certo. Louvado seja Deus. Depois, no final do culto, alguém, né, venha e pega o telefone, tá, dessas pessoas, pra gente estar dando assistência. Se assim os irmãos desejarem, tá? Então vamos continuar com os olhos fechados e vamos orar. Eu peço à igreja agora. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E tem cuidado de nós até aqui. Senhor, Tu tem nos sustentado, Tu tem nos animado, Senhor, Tu tem nos fortalecido. Muito obrigado. E neste momento, Senhor, estamos aqui com várias pessoas que levantaram a mão e disseram: a partir de hoje, eu quero andar na rota que o Senhor traçar para mim. Senhor, tem pessoas dizendo aqui: eu fiz tudo errado até aqui, mas ainda dá tempo. Tem pessoas dizendo isso para Ti, Pai. E eu quero orar por elas, Senhor. Eu quero pedir a Ti, Senhor, tem misericórdia de cada um.
Tem misericórdia de cada um, Senhor. E muda a história dos meus irmãos. Muda a história, Senhor, dos meus irmãos que estão em casa orando, que era do Ministério de Louvor, que era da ação social, que fazia parte da cantina, que era professor de criança, e hoje não está fazendo nada, mas está com o joelho dobrado em casa chorando. Tem misericórdia, Senhor. Usa essa pessoa da estratégia, Senhor. Abraça, mude, Senhor, ajude, Senhor. Tira essa pessoa da tempestade e direciona ela, em nome de Jesus. Eu apresento ainda aqueles que estão te aceitando como o único e suficiente Salvador de sua vida. Que o Senhor venha, abrace, fortaleça essa pessoa. Não deixe que o mal venha destruí-la. Direciona, Senhor, por onde ela tem que andar. Que nada, Senhor, nada seja obstáculo na vida dessa pessoa, Senhor, para te servir. Nem a doença, nem a pandemia, nada. Porque tem várias formas de te servir. Tem várias formas, Senhor, de fazer a tua obra. Em nome de Jesus, recebe essas pessoas, Pai. E escreve o nome delas no livro da vida, meu Senhor. Escreve o nome delas no livro da vida, Senhor. Eu te peço, Pai, porque só Tu, Senhor, só Tu tens esse poder. Louvado seja Deus.